Muito bem, então, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso encontro de todos os sábados, Cegueira e Solidariedade. Este grupo de estudos nasceu em meados do mês de abril, é uma iniciativa espontânea, autônoma e independente, constituído por professores, estudantes da graduação, da pós-graduação, pesquisadores, interessados em estudar, conhecer e aprender. Este estudo, ou melhor dizendo, este grupo, constituído também de forma interdisciplinar e por gente de todas as regiões do estado de Santa Catarina. Gente que sentiu a necessidade de se encontrar logo no início da pandemia por conta do isolamento social, mas também para a necessidade, ou pela necessidade de estudar. Um foi puxando o outro, vamos dizer assim, para compreender, estudar esse fenômeno da pandemia. Mas não só isso, para ler, estudar, analisar, compreender e também, evidentemente, crescer sob o ponto de vista intelectual. Assim, fizemos isso semanalmente. Lemos um texto, discutimos, concordamos, discordamos uns com os outros e assim por diante. Nesse contexto, e disso resultou em entrevistas, conversas com pesquisadores, escritores, ou melhor dizendo, escritos de crônicas para jornais locais, regionais, gravação de vídeos, constituição de um canal no YouTube e a conquista de um espaço regional em um jornal dos nossos escritos, vídeos e outros. Isso entendemos que não é pouca coisa. Mas, acima de tudo, um trabalho voluntário de doação, de contribuições para a ciência e para o conhecimento. Hoje, temos a satisfação de fazer o lançamento do livro Natureza e Desenvolvimento, Questões para uma Sociedade Sustentável. Este livro é o resultado de um seminário realizado nos dias 7 e 8 de abril, ainda no ano de 2017, na Universidade do Contestado, na cidade de Canoinhas, e que fez parte de uma das atividades desenvolvida pela pós-doutoranda, aqui presente, a professora Daniele de Ouro Mamede. Convidados, imaginem um pai e uma mãe que geraram e aguardam o nascimento de um filho ou de uma filha, né? Representa, acima de tudo, a reprodução da vida, da família, e aí as expectativas e assim por diante. A publicação de um livro é semelhante. Tem energia, tem expectativas, e pode representar, e tudo aquilo que pode representar, principalmente contribuir para os leitores e assim por diante. Agora apresentamos o filho, apresentamos o livro. Todos querem ver, todos querem pegar, todos querem cheirar, vamos dizer assim, conhecer, ler e tudo mais. E os pais, obviamente, babam. Não é diferente com os autores também, né? Porque o livro tem essa magia, vamos dizer assim, né? Por mais que estamos em uma sociedade virtual, um livro físico tem essa magia, né? Tem esse tato, tem esse cheiro, tem o volume. E é, portanto, simplesmente fantástico. Assim é um filho, assim é um livro. E já dizia Monteiro Lobato que um país se faz com homens e livros. Então, uma das formas de materializar a intelectualidade, os esforços intelectuais, é um livro, é um escrito, é um artigo, é uma crônica. Este livro tem, dentre outros autores, além dos nossos convidados, que logo mais vou chamar aqui, o professor Wellington Amorim, a Cristiane dos Santos, que faz parte do nosso grupo aqui também, o professor Ener Vaneschi Filho e o professor Everaldo da Silva, assim como a professora Cíntia Costa de Lima. Primeiramente, faço a minha apresentação e, na sequência, vou chamar os convidados para fazer as suas falas, o professor Bruce, direto do Canadá, o professor Lindomar Bonetti, de Curitiba, e a professora Daniele de Ouro Mamede, de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela participação de todos, desde já. É uma honra muito grande aqui para o Cegueira e Solidariedade. Cumprimento aqui especialmente o professor Sandro, o nosso guia, o professor Sandro, nosso animador, que está sempre conosco,
e um dos autores e organizadores deste livro também. Começo dizendo de que o planeta Terra está doente, se não enfermo. Por que chegamos a essa situação? É uma das perguntas que nos fizemos e debatemos com os nossos pares. Os problemas ambientais são amplos e complexos, e em grande medida vinculados às questões culturais, religiosas e uma visão, principalmente, uma concepção judaico-cristã, inclusive e evidentemente bíblica. Afinal, quando, lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, segundo a Bíblia, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e presida aos peixes do mar, às aves do céu, e disse: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e todos os animais que se movem sobre a terra. Aqui está uma das raízes, uma das origens do antropocentrismo. O destaque: sujeitai e dominai. Mas os problemas ambientais também são políticos. Justificam-se pela busca da ampliação do poder político. E aí nós sabemos pela história, desde as organizações greco-romanos, dos impérios, do inglês, né, dos processos de colonialismo, e até a atualidade, as manifestações dos impérios, sejam americanos, chinês e assim por diante. Outra dimensão é a econômica, e aqui se afirma a partir da modernidade, pelas revoluções agrícolas, sobretudo industrial, por meio do modo de produção capitalista, principalmente se consolida até a atualidade. Então, esse modo de produção se ampara na concepção mecanicista, reducionista, do imediatismo, de uma lógica acumulativa, economicista, do lucro, pautado, sobretudo, numa lógica da racionalidade técnica, instrumental, econômica, da dualidade, da separação entre o sujeito e objeto, entre o homem e natureza. Enfim, estamos presos aos paradigmas da quantidade, da conquista, do crescimento infinito, da produção ilimitada e da plena obsessão ao consumo, que o denominamos de consumismo. Diante disso, geraram-se os problemas ambientais, que afetam negativamente a vida das pessoas e da biota. Isso tudo denominamos de problemas ambientais, e se justificam e justificam de que o planeta está doente e enfermo. Neste sentido, permita-me ler uma parte deste livro, ainda no primeiro parágrafo. Há um conjunto de males e doenças que afetam a sociedade. Destacam-se os desastres ambientais, o aumento dos resíduos sólidos, a poluição das águas e dos solos e tantos outros. Estas e outras situações desdobram-se num efeito dominó e afetam crescentemente as áreas do globo terrestre, os seres humanos, a fauna, a flora e o conjunto da biodiversidade. Portanto, os problemas ambientais atuais são amplos, complexos, e para compreendê-los é necessário contextualizá-los ao modo de produzir, distribuir e consumir, que é o modo de produção capitalista, o qual se mostra cada vez mais autodestrutivo, e destrutivo, portanto, de todas as relações da sociedade humana entre si e desta com a natureza. No entanto, parcela ou setores da sociedade mundial percebem já de longo tempo, reconhecem tal situação e investem em forma de movimentos, em forma de convenções, de tratados, de proposições, legislações e assim por diante. Ainda na década de 1960 do século passado, especialmente 1962, o lançamento do livro da jornalista americana Rachel Carson, Primavera Silenciosa, chamava a atenção do mundo para os grandes problemas ambientais emergentes na época.
Aí vem a Conferência de 1972, de Estocolmo. Mais tarde, a Carta da Terra, 1992. 2000, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. 2001, o Fórum Social Mundial. 2015, recentemente, a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. 2015 também, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e assim por diante. No Brasil, foram inúmeros eventos que pessoas, grupos, organizações preocupadas em discutir as questões ambientais e, ao mesmo tempo, também propor soluções alternativas. Estes e outros documentos e movimentos apontam caminhos, possibilidades para a construção de outro mundo possível e necessário. É uma tarefa urgente, especialmente para a educação, seja formal ou informal, para os movimentos sociais, para a academia de maneira geral e de todos aqueles que convergem para uma agenda propositiva e positiva de cuidado com a terra e os demais bens naturais. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Cumprimento mais uma vez pela participação efetiva neste sábado para pensar e discutir as questões ambientais. Mas hoje nós temos os convidados especiais e eu vou chamando, desde já, o professor Bruce Gilbert, que fala direto do Canadá, ele que é doutor pelo Departamento de Filosofia da Pennsylvania State University, professor do Departamento de Philosophy Liberal Arts Program do Bishop University Sherbrooke, Quebec, do Canadá. O professor Bruce Gilbert escreveu um capítulo neste nosso livro que apresentamos hoje, Luta Histórica, Razão e os Direitos da Natureza. Portanto, temos a honra, muito obrigado, professor Bruce, pelo aceite e por estar presente conosco. Tenha bondade, e o professor teria até 20 minutos para fazer uma fala sobre o capítulo, ou, enfim, sobre as questões do ambiente, da natureza, enfim, fique muito à vontade. Muito obrigado pelo aceite e pela participação, professor. Tenha bondade. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, espero que vocês podem me entender com o meu sotaque, vou fazer, sem dúvida, 1000 erros de português, espero que vocês podem ser pacientes comigo. Muito obrigado também, professora Daniele, e Jairo e Sandro, de organizar, editar esse livro. Estou muito feliz de ver o texto de jeito virtual até agora, mas muito obrigado pelo convite de compartilhar esse dia, esse momento importante com vocês. Sim, vou falar alguns minutos, talvez não 20, mas o que eu quis fazer nesse capítulo, eu sou um filósofo, então eu quis explicar, do meu ponto de vista, ao menos, um desenvolvimento dialética dos direitos humanos, efetivamente em 4 ondas. E desse jeito, não quero esconder a crítica dos direitos humanos feito pelo Karl Marx e a tradição marxista, que quer dizer, claro, que os direitos humanos foram criados para facilitar o desenvolvimento do capitalismo, né? Especialmente o direito de contrato, que quer dizer que eu posso entrar em contrato livre com você, mas, na realidade, isso quer dizer que o trabalhador é forçado a vender como contrato a força de trabalho dele ou dela. E, segundamente, o direito de propriedade privada, que quer dizer, na realidade, que a burguesia pode controlar os meios de produção como propriedade privada. Desse jeito, eu acho que Marx tem razão e que essa crítica dos direitos humanos é ainda extremamente importante até hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu quis colocar uma luz sobre outros aspectos dos direitos humanos que podem funcionar e que têm funcionado
para promover um desenvolvimento progressista. E nessa fala, eu vou falar dessas 4 ondas progressistas. A primeira onda é os direitos humanos como estabelecidos na Revolução Americana e Francesa, sobretudo, que é os direitos individuais. E claro que esses direitos podem ser utilizados e são utilizados para promover o capitalismo, mas não somente isso, porque o poder de duvidar que cada um tem é absolutamente essencial para a esquerda, para qualquer oposição de poder. Precisamos ter protegido o nosso poder individual de duvidar os poderes, né? Então, nesse aspecto dos direitos individuais é extremamente importante e talvez um pouco escondido por Marx, né? E talvez também a história da esquerda, sobretudo os estados da esquerda na Rússia, na China, etc., foram governos que não reconheceram adequadamente os direitos individuais. A segunda onda é a onda que lutou para aplicar esses direitos individuais nos povos marginalizados, né? Por exemplo, temos a história do desenvolvimento de feminismo. Meu gato está... por exemplo, o desenvolvimento de feminismo é a luta feita pelas mulheres para dizer que se temos um mundo de direitos individuais, somos individuais e merecemos também estar ou ser iguais aos homens, né? Também os direitos civis, por exemplo, a luta contra o racismo, feito de um ponto de vista individual. Também é um desenvolvimento que vimos para forçar a aplicação dos direitos individuais a todo o mundo, né? E antes disso, claro que a abolição dos escravos também, que é um desenvolvimento dos direitos individuais. Então, é nesse sentido que temos a segunda onda. A terceira onda, que eu quis descrever no capítulo, é o desenvolvimento dos direitos coletivos. Se os direitos individuais estabelecem os direitos de um ser individual, de ser autônomo, de ser autodeterminado, os direitos coletivos desenvolvem essa autodeterminação no nível dos povos coletivos, né? Então, por exemplo, no Canadá temos um exemplo disso muito importante, que eu moro no parte francês do Canadá, e temos 8 milhões de pessoas aqui que são francófonos, e esses francófonos vivem num continente completamente inglês, né, com o resto do Canadá e os Estados Unidos. Então, a cultura anglófona é extremamente forte, e os governos de Quebec, a província francesa, estabelecerem, começando na década de 70, os direitos coletivos do povo francófono aqui em América do Norte. E, por exemplo, tem várias regras que são estabelecidas no campo público, por exemplo, todas olha, eu esqueci essa palavra. Por exemplo, o novo imigrante, o Quebec, tem que estudar em francês e não em inglês, né? Então, em muitos casos, esses direitos coletivos são utilizados de um jeito de recusar um direito individual. Se eu tenho o direito individual de escolher onde meu filho vai estudar, em inglês ou francês, eu não tenho esse direito individual aqui. Se eu sou um imigrante, meu filho, minha filha tem que estudar em francês.
Mas, ao mesmo tempo, a justificação por isso é que a autodeterminação de um povo coletivo, é, às vezes, igualmente importante ou mais importante que os direitos individuais, né? Então, claro que um outro exemplo extremamente importante, não somente aqui no Canadá, mas também no mundo, é os direitos coletivos dos povos indígenas e tradicionais, né? Que os povos indígenas se organizam para lutar para estabelecer seu direito coletivo. Eles decidiram de utilizar essa linguagem de direito humano, e com muito sucesso em muitos casos, sobretudo com o desenvolvimento em 2007, da Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas. Então, isso é a terceira onda do desenvolvimento dos direitos. E a última onda que é, sobretudo, importante para esse capítulo, são os direitos de natureza. Então, isso é algo que vimos concretamente, por exemplo, nas constituições de Equador e Bolívia e outros. E o problema nesse caso, claro, é que, sobretudo na história ocidental, temos um dualismo em qual concebimos que a natureza é simplesmente mecanicista, né? É um sistema de causas mecanicistas, e desse jeito, se a natureza é nada mais que um tipo de máquina, por que não explorá-la, né? Em contraste disso, o ser humano é concebido como um ser livre, que pode se colocar como fim em si mesmo, e, em contraste, os seres humanos livres podem insistir sobre os direitos, mas a natureza, sendo mecanicista, não tem direito, não tem liberdade. Então, desse jeito, os seres humanos podem se desenvolver direitos individuais, direitos coletivos, mas a natureza não tem nada a ver, né? Então, e na cultura dos povos indígenas e povos tradicionais, por exemplo, que a visão de natureza é muito diferente disso. Na história do sistema ocidental, temos raízes, visto de natureza muito velho agora, por exemplo, de Aristóteles, que a natureza é um sistema teológico, um telos, né, que tem um propósito, isso é muito diferente do sistema mecanicista. Então, vimos na história, não somente dos povos indígenas, mas também na crítica desse sistema mecanicista no mundo ocidental, o desenvolvimento de uma visão de natureza completamente diferente dessa visão mecanicista. E isso abre, pela primeira vez, uma visão de natureza em qual o ser humano é não radicalmente diferente e separado de natureza, mas uma parte de natureza, que nossos corpos são a natureza, nosso espírito é natureza. Então, somos expressões de um jeito natural, como os animais, as plantas, a terra, o ar, as pedras, etc., etc. E nessa visão, cada ser, pode ser planta, pode ser animal, pode ser ser humano, cada ser é um jeito de autodeterminação. E se cada ser é seu próprio jeito de autodeterminar, de interpretar, de viver, de manter uma unidade, isso quer dizer que já não tem uma justificação de excluir a natureza do campo de direitos. Se um direito é uma proteção mínima da autodeterminação de algo, se cada ser no cosmos é um jeito de autodeterminação, cada ser merece um direito
da proteção da sua autodeterminação. Então, o fato que essa visão foi já desenvolvida pelos povos indígenas quer dizer que já temos muitos recursos na cultura mundial de desenvolver esse entendimento do que é a natureza, que pode agora se harmonizar com as críticas da visão mecanicista e abrir finalmente a janela do desenvolvimento dos direitos de natureza. Então, e sobretudo esse projeto que eu tentei desenvolver no capítulo de justificar, do ponto de vista de autodeterminação, porque precisamos dos direitos de natureza. Então, foi isso que eu tentei fazer no capítulo. Obrigado. Muito obrigado, professor Bruce, pela explanação e pelas contribuições, por novas reflexões com os direitos da natureza. Muito obrigado. E dando sequência ao nosso sábado, ao nosso evento, nós chamamos agora o professor Lindomar Wessler Bonetti, ele que é catarinense do sul do estado, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e depois faz um mestrado em Sociologia pela Universidade do Rio Grande do Sul. Então, pai dos dois do Rio Grande. Ele tem doutorado em Sociologia pela Universidade de Laval, do Quebec, Canadá, e também o pós-doutorado pela Universidade de Fribourg, na Suíça. Atualmente, o professor é pesquisador do curso de Ciências Sociais, do programa de pós-graduação em Educação e do programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC. E é pesquisador associado também da Associação Internacional dos Sociólogos da Língua Francesa. E é professor visitante da Universidade Católica do Oeste da França, professor convidado da Universidade Católica de Moçambique, e dentre outras atividades que o professor Bonetti desenvolve. Seus temas preferidos de estudo são pesquisas e docências nos quais tem experiências na teoria sociológica, políticas públicas, direitos humanos, cidadania, exclusão e inclusão social. E o professor Bonetti nos brindou com um capítulo, Concepções e Epistemologia da Natureza e Desenvolvimento. Professor Bonetti, mais uma vez, bem-vindo, muito obrigado pelo aceite, muito obrigado por escrever esse capítulo e ser nosso parceiro intelectual de longas datas, com o qual particularmente tenho aprendido muito, e é sempre uma referência no campo da sociologia, no campo da educação brasileira e também internacional. Professor Bonetti, tenha bondade e fique à vontade em sua apresentação. Muito obrigado, professor Jairo, pelo convite. É um prazer compartilhar esse debate, é um debate extremamente importante, a importância desse debate não somente para, digamos, a contribuição acadêmica, mas é um debate político, é um debate de intervenção social, de mudança social, né? Então, é um prazer compartilhar, então, com a professora Daniele, o professor Bruce, né? O professor Bruce lá do Canadá, lá onde eu morei, fiz meu doutorado, tenho muita saudade lá de Quebec, né? E gostei muito, aprendi muito com as palavras do professor Bruce. Precisamos dialogar, né? O que eu vou falar, também eu vou falar rapidamente, e um pouco mais ou menos seguindo um pouco a lógica do capítulo, que eu faço parte do livro, e de uma forma bastante simples, assim, me voltando inicialmente até para o Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco agora, onde a natureza aparece como algo extremamente importante, né? Que é a volta do diálogo com a natureza, né? A busca de uma sociedade coletiva
uma sociedade sustentável, né, como a essência desse debate de hoje, né, uma sociedade sustentável, partindo da relação humana com a natureza, né? Estabelecer vínculos de subjetividades com a natureza, restabelecer esse vínculo de subjetividade com a natureza. Então, eu proponho uma reflexão desta relação de gente versus natureza, não versus, mas de gente se sentindo como natureza, né? Como aquilo que o professor Bruce estava dizendo agora, o corpo humano, nós, humanos, somos natureza, né? Por que diferenciar? Por que distanciar, né? Então, eu gostaria de pontuar alguns aspectos, assim, eu acho que na história, que em parte o professor Bruce também já pontuou, alguns aspectos da história que distancia, que provoca esse distanciamento do homem e da natureza, né? Com o advento da modernidade, o ser racional se distancia da natureza por ser racional, né? Pela própria concepção de racionalidade que foi sendo criado, especialmente a partir da ciência moderna, né? O racional que se distancia da subjetividade, da emoção, do desejo, né? Eu vejo assim, por exemplo, se a gente pegar a filosofia grega bem rapidamente, pegamos a filosofia grega, os gregos tinham essa capacidade, e com eles nós aprendemos a fazer pesquisa através da pergunta, né? Por que isso? Por que aquilo? Para os filósofos, para a filosofia grega, a natureza se instituía algo de sabedoria. A natureza ensinava, tinha o que ensinar. Então, a filosofia grega perguntava à natureza, por que isso? Por que aquilo? Né? É como o caso do Heráclitos, lá do rio, que a partir daquele momento, dessa reflexão que um homem não passa duas vezes, não é o mesmo homem, passa duas vezes no mesmo rio, se dialogando com a expressão da natureza, o rio, né, para trazer novos aprendizados, novas conclusões. A partir de então, se dizendo, bom, tudo se transforma, tudo se transforma, nada é permanente, né? Então, esse primeiro momento que os gregos foi extraordinário, de se tinha a natureza como sábia. Se a gente pegar o São Francisco de Assis, veja a relação que ele tinha com a natureza, né? O amigo animal, né? A amiga natureza, o mato, as relações que ele tinha de perguntar para a natureza por que é isso, de dialogar com a natureza como alguém, como criaturas de Deus, né? De chamar. Então, existia uma relação de horizontalidade, não de verticalidade. Existia uma relação, dos gregos também, existia essa relação de horizontalidade entre homem e natureza, né? Entre as criaturas, no caso de São Francisco, as criaturas de Deus, ele denominava criaturas de Deus. Uma árvore, né? Um animal, era uma criatura de Deus, assim como as pessoas eram as criaturas de Deus. Essa relação de horizontalidade que havia, né? Porém, a questão começa a dicotomizar entre homem e natureza já com o advento do pecado, com a teologia cristã na Idade Média, né? A condição, aí começa a aparecer a condição de natureza, aquilo que um pouco o professor Bruce também estava falando, a condição em natureza, né?
A condição em natureza, ela é essencialmente pecadora. Então, o homem, os desejos, a relação, os desejos, por exemplo, é pecadora, que depois, com o advento da modernidade, isso se vai instituir o racional, o controle do desejo pelo racional, né? O controle da vontade de fazer isso, da vontade de fazer aquilo. Mas lá, ainda na Idade Média, ainda existia a relação de submissão, então. O controle se dava pela relação de submissão. Mas aí se começa um período de verticalização, não mais de horizontalização, né? Tem início aqui, então, nesse momento, o preceito da expressão da natureza irracional, o distanciamento do desejo, da vontade, da expressão natural do corpo com o ser racional. Aqui ainda, Deus, né? Com Deus. Mas o advento da modernidade não muda, o advento simplesmente substitui Deus pelo homem racional, em relação ao homem não racional ou à natureza. Se o homem não racional, digamos, passou a ser dito como em condição de natureza, né, significava que a natureza é irracional, né? Então, o advento da modernidade e o advento da racionalidade moderna, né, faz isso. O homem racional assume o lugar de Deus. Até o Alan Turing, no livro A Crítica da Modernidade, ele faz referência a isto, que o homem racional assume o lugar de Deus, no controle do quê? Da natureza, da expressão da natureza, né? Mas você vê que existe um fator importante nisso aí, né? Em tudo isso aí, com o advento da racionalidade moderna, digamos. O cálculo, a mensuração, esses dois assumem a expressão da racionalidade. A gente percebe que, por exemplo, os mercadores, a partir do século X, XI, né? Eles tiveram foram importantes nesse sentido ali, da medida do cálculo da venda dos produtos, né? Da relação com os clientes. Então, o cálculo e a mensuração desde então, passa a ter essa importância de racionalidade. E ali passa para todas as outras instâncias dessa relação entre o ser racional e o não, né? A condição de natureza, o desejo, a emoção, passa a ser não racional, em contrapartida à expressão do cálculo, do racionalizado, né? Do mensurado, passa a ser o racional. O animal, nesse sentido, o natural, passa a ser não racional. A mesma coisa, a mesma relação entre o homem que não racionaliza as suas vontades. É a condição em natureza que se fala, né? Então, para ter uma relação de verticalidade entre quem calcula, mede racional como o não racional. Este preceito entra na discussão da ciência do Estado moderno, né? Então, esse é um preceito que ele passa para a ciência do Estado moderno. Por exemplo, nós temos a conhecida discussão entre os contratualistas, né? Que o professor Bruce tocou nesse assunto também. Os contratualistas, a justificativa da necessidade de ter um Estado ou não, essa discussão, né? Por exemplo,
Hobbes, né, com o Leviatã, precisando, por exemplo, o homem em condição de natureza. Então, se o homem nasce ruinzinho, né, precisa de um Estado forte que o controle, para quem as pessoas devem entregar as suas individualidades para ser controlada. Ou, do outro lado, o Rousseau já tinha um outro comportamento, que o homem nasce bom e que a organização social é que o estraga, digamos. Mas existe sempre, então, desde aquela época, um preceito que passou a ser permeado pela própria ciência e pela institucionalidade do controle social, né? Pela escola, por exemplo, a escola é um espaço onde a subjetividade é mal vista. Ao falar na escola, pode ser entendido como um pecado, como uma subversão, como, né, a expressão, a própria expressão da fala, né? Então, e os clássicos da ciência moderna, por exemplo, vamos dizer, Francis Bacon, para ele, a natureza, ele diz claramente, a natureza é um objeto de dominação do homem. Qual homem? O homem racional. Então, mas nós temos um outro problema, que é o advento da técnica. Inclusive, o professor Jairo fez referência a isso no início da fala. O advento da técnica, da tecnologia e as relações capitalistas, especialmente a partir do século XVIII e especialmente do século XIX, né? O advento da tecnologia como instrumento de racionalidade. A tecnologia passa a ser entendida como um instrumento de racionalidade. Então, a tecnologia como instrumento do homem, da exploração da natureza. Então, ela é instrumento de verdade, de racionalidade. Então, hoje, o homem tem a tecnologia a seu favor na perspectiva da dominação da natureza e muito mais, especialmente, a dominação capitalista da natureza, né? Nos dias de hoje, nós temos uma lição muito forte com o fenômeno da pandemia que nós estamos passando. A tecnologia que até então aparece como infalível, que pode tudo, prepotente, mas será que é? Será que a tecnologia é prepotente? Aliás, é infalível? Não erra? Né? A infalibilidade da técnica foi um preceito que permanece, que ainda permanece, mas começa a ser questionado com essa crise social que nós estamos passando agora. Mas já se tinha mesmo na academia já se tinha discussões sobre isso, o próprio Habermas. Ciência e técnica como ideologia, por exemplo, quando ele coloca, né? Mas também na sua grande obra, Teoria da Comunicação, ele coloca, ele questiona a técnica como sinônimo de racionalidade. E isso, cada vez mais, nós temos que abandonar esse preceito. Mas parece que a técnica e a ciência, como ideologia, fala muito bem isso, mas parece que cada vez mais as relações capitalistas se asseguram nesse preceito. Então,
o que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que nós devemos nos aliar com o nosso Papa Francisco, no sentido do Pacto Educativo Global, no sentido de... Desculpa aqui. Nos aliar com o Papa Francisco, no sentido de ver a natureza de uma outra forma, de ver, a partir de um processo educativo, aprender com a natureza. Ela é sábia. Voltar a dialogar com a natureza, como fazia São Francisco. A lição e a música do pássaro, a mata, a árvore, a fala do meio natural que nos tem muito a ensinar, restabelecendo a imaginação, a expressão da natureza, restabelecendo o direito ao desejo, né? Prestando atenção à condição em natureza da gente, voltando ao preceito de que eu, você, ele, ela, os animais, a árvore, a floresta, temos conjugações. Temos conjugações. Não somos separados, né? Quebrar o elo dicotômico entre o eu, o racional, e a natureza, os animais, o irracional. Mas o que é isso? Né? Está na hora, digamos, de a gente rever este preceito. Então, a busca de uma sociedade coletiva, uma sociedade sustentável, como é o foco dessa fala, é necessário, partindo da relação humana com a natureza. Nós não somos superiores à natureza. Não somos. Não devemos ser. Se nós nos comportar assim, estamos perdendo. Estamos perdendo de aprender e de curtir a própria a natureza. Como o professor Bruce falou, nosso corpo é a natureza. Precisamos aprender com os povos tradicionais, os povos singulares. Por que destruir? Por que destruir a cultura, as diferentes culturas originais? Porque partimos do preceito de que existe um parâmetro universal de verdade, como estabeleceu a ciência moderna, que existe uma razão universal. Nada. Nós temos diferentes razões, diferentes modelos culturais, modelos de comportamento que têm relação com a natureza para nos ensinar. Se existe mesmo uma tal pós-modernidade que se fala tanto, este seria o caminho para a sustentabilidade do nosso meio. Então é isso, gente. Muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês. Espero que contribui. Com certeza, professor Bonetti. Nós aqui agradecemos a sua participação, o escrito no capítulo do livro e a socialização neste momento aqui conosco. Novas reflexões, abordando a trajetória das relações humanas com a natureza, questionando a infalibilidade, a ciência enquanto considerada infalível e, ao mesmo tempo, o professor Bonetti coloca em xeque, vamos dizer assim, aqueles conceitos que temos de desenvolvimento ou as formas de desenvolvimento como, de maneira geral, é concebido. Muito obrigado, professor Bonetti. Na sequência, nós temos a professora Daniele de Ouro Mamede, ela que também é organizadora desse livro,
E o livro é resultado, inclusive, de uma das ações que ela desenvolveu no programa de mestrado em desenvolvimento regional da Universidade do Contestado, ainda no ano de 2017. A professora Daniele de Ouro Mamede, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutora em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, realizou estágio sanduíche na época na Universidade Autônoma de Águas Calientes, no México, realizou estágio pós-doutoral em Desenvolvimento Regional conosco, lá em Canoinhas, é mestre em Direito Ambiental e graduada em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas. Ela é membro fundadora do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, com sede em Curitiba, coordena o projeto da pesquisa Questões Socioambientais do Pantanal, né, diagnóstico e alternativas jurídicas, trabalha com temas relacionados ao direito, à filosofia, a crítica às categorias jurídicas de desenvolvimento, meio ambiente, instrumentos econômicos, serviços ambientais, além dos impactos socioambientais e violações dos direitos humanos decorrentes dos processos de mercantilização da natureza na sociedade moderna. A professora Daniele contribuiu neste livro, além da organização, com 2 capítulos. O primeiro, compartilhado comigo e o professor Sandro, que nos acompanha, Questões Ambientais Contemporâneas, Limites da Natureza e uma Necessária Reflexão. E o segundo capítulo, Questão Socioambiental, das Redes Globais América Latina. Professora Daniele, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito obrigado por fazer o pós-doutoramento conosco, foi uma honra e é sempre uma grande satisfação. E tenha bondade para a sua fala, de até uns 20 minutos, pode ser? Fique à vontade. Muito obrigado, professora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente, professor Jairo, professor Sandro, os demais colegas aí da UNC, professora Maria Luísa. Gostaria de dizer que para mim é sempre um prazer estar juntos, né? Eu tive a honra de fazer meu pós-doutoramento aí com vocês na Universidade do Contestado e carrego até hoje os bons frutos desse momento em que estive aí, né? Começamos a trabalhar juntos, daí logo veio a Maia, né? Acabei tendo neném no meio do pós-doutoramento, mas foi uma experiência muito positiva para a gente. Nós nos mudamos, né? Estivemos em Canoinhas durante um ano para terminar os estudos e também pude lecionar na graduação, né, no direito aí de Canoinhas. E para mim foi um prazer, algo que contribuiu muito com a minha vida profissional, com a minha formação. E até hoje, né, professor? Tão bom que daí continuamos juntos, sempre que tem essa oportunidade de congregarmos, estamos aí novamente. E professor Bruce, né, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por sempre se fazer presente nas atividades que nós propomos. Então, sempre, esse ano, acho que não vai dar certo vir ao Brasil, mas o professor Bruce sempre veio ao Brasil, né? Pelo menos aí vem com bastante frequência. E só comigo, né, ele foi a Canoinhas, quando esteve no Brasil, foi a Canoinhas, e também foi no campus do Pantanal, lá em Corumbá, esteve conosco, com os nossos alunos também, fez uma fala sobre direitos da natureza para eles, e sempre é muito bom aprender com você, professor, muito obrigada. Professor Bonetti, também conheci durante o evento, e foi um prazer também ouvi-lo e no nosso livro também. Bom, como o professor Jairo falou, né, a ideia do livro, ela partiu do seminário. Então, uma das ações que nós propusemos na época foi a realização desse seminário que congregasse aí os estudos que todos nós vínhamos fazendo, né? Eu vinha fazendo no pós-doutoramento, mas todo mundo ali tinha mais ou menos um eixo parecido, né? Estudamos as questões ambientais, a inter-relação
delas com a questão do desenvolvimento regional, que é o grande mote do programa, e que era a nossa preocupação discutir naquele momento. Então, nós fizemos os devidos convites, né? Algumas pessoas, por exemplo, a professora Adriele participou também, mas ela logo em seguida começou a trabalhar numa ONG indigenista, então ela tem muito trabalho, né? Pediu perdão, não conseguiu contribuir, mas também falou de forma bastante interessante sobre a questão da América Latina. E aí, nós fizemos, então, pedimos que cada um que contribuiu no evento pudesse contribuir também com um escrito, para que a gente possa registrar isso, né, deixar para que continue rendendo frutos. Então, as publicações científicas, elas têm essa grande contribuição, né, de perdurar no tempo, né? Ela não termina ali naquele momento, não terminou ali naquele momento do seminário, então ela vai ficar aí registrada no livro, e quem puder tem acesso. Então, gente, eu gostaria de falar, ainda que rapidamente, um pouco sobre os dois trabalhos que nós colocamos no livro, e aí tentar fechar com uma contextualização do que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, como o professor Jairo falou, o primeiro artigo nós escrevemos juntos, eu, professor Jairo e o professor Sandro, e se intitula As Questões Ambientais Contemporâneas, Limites da Natureza e uma Necessária Reflexão. Bom, vocês podem perceber, é um título meio abrangente, e a ideia era ser didático mesmo, né, para fazer essa contextualização, partindo do pressuposto que nem todo mundo que está nos ouvindo ou que vai nos ler tem conhecimento profundo acerca das questões socioambientais. Então, a ideia foi fazer mesmo um apanhado geral, e aí nós comentamos, num primeiro momento, acerca dos impactos no meio físico, né? Então trouxemos um pouco de história ambiental, abordando aproveitando também os estudos que nós já vínhamos fazendo para o meu pós-doutoramento, como a sociedade ela se comporta, né, nos diferentes momentos históricos. Falamos um pouco da antiguidade, da Idade Média e da modernidade, enquanto modelos de racionalidade que direcionavam a nossa conduta com relação à natureza. Então, o professor Bonetti comentou também, né, de como na antiguidade se tinha uma relação diferente com a natureza, você perguntava à natureza, né? Então, você tinha aquele respeito e submissão com relação ao meio. E a modernidade, ela é o grande... Isso que eu estou correndo bem rápido, né? Porque quem quiser aprofundar vai ter que ler um pouco o texto, e aí que sempre remete a outros que são interessantes. Mas a modernidade, ela é um marco bastante significativo para a questão ambiental, porque é a partir dela que a gente começa a objetificar a natureza, né? Tratar a natureza como coisa e não como parte de nós. Então, nós tratamos essa natureza como fonte de recursos para as coisas que a gente quer fazer e como depósito de rejeito, né? E aí, eu sempre digo para os meus alunos, praticamente todas as matérias que eu leciono, e quando a gente está começando, a gente leciona de tudo, né? Mas eu sempre eu sempre busco nas disciplinas fazer um apanhado histórico de todas elas, né? Para a gente compreender por que a gente chegou, como nós chegamos até aqui, por que nós pensamos como nós pensamos. Então, eu vejo que muitas vezes a gente acaba aceitando aqueles pensamentos automáticos, né, e nem se questiona, para que existe a natureza? Né? Por que ela existe? Ela existe para nos servir? Quais são as consequências dessa forma de pensar? Então, assim, uma primeira conclusão é que as consequências são o que nós estamos assistindo hoje, né? E a gente sempre fala de crise ambiental, de crise socioambiental, mas na verdade, bem na verdade, e aí trazendo os estudos do professor Porto Gonçalves, que a gente gosta muito de utilizar, na verdade a gente está numa crise civilizacional, não é só uma crise do meio ambiente, não é só uma crise socioambiental, é uma crise generalizada, e isso fica cada vez mais claro quando vai passando o tempo. Então, nós temos hoje uma pandemia que evidencia isso. Então, quando foi ontem ou anteontem, é tanta coisa que a gente faz que acaba se perdendo. Nós estávamos num evento para falar sobre as interseções da crise ecológica, da biodiversidade e do direito. E aí eu pude trazer alguns aspectos relacionados à pandemia,
né? Então, por que nós estamos tendo uma pandemia? Por que nos últimos anos a gente observa esse aparecimento de diversos vírus, né? Então, uma das explicações está na crise ambiental. Então, para quem não viu nada ainda sobre isso, a gente tem um capítulo de livro explicando, eu e o Ener, né, eu tenho um geógrafo em casa, a gente tem que se aproveitar do geógrafo, né? Então, a gente fez um apanhado geral nesse capítulo de livro sobre como o direito e a geografia, eles precisam estar unidos para compreender os fenômenos e compreender o fenômeno da pandemia. Então, a partir do momento que eu tenho interferências no meio ambiente que vão além da capacidade desse ambiente suportar, isso vai causar desequilíbrios. A gente esquece, né, essa racionalidade moderna, ela tira de nós a capacidade de pensar a Terra como um organismo vivo, que é, né, onde tudo está interligado, assim como no nosso corpo, né? Se a gente se alimenta mal, isso vai desencadear uma série de desequilíbrios que vai afetar a nossa saúde. E se nós tratamos o ambiente de maneira errada, isso também vai causar desequilíbrios na saúde da Terra. Então, uma das questões que se está estudando e se apontando hoje em dia para a causa de epidemias, de pandemias e dessas que a gente está vivendo, é, por exemplo, a supressão do habitat natural das espécies. Então, se eu retiro a biomassa, se eu retiro as florestas onde os animais habitam, esses animais eles vão para algum lugar, então eles vão ocupar cada vez mais as bordas das cidades, né? Ter uma interação com as sociedades humanas que não era para ter, do ponto de vista natural, e aí você observa essa transferência das zoonoses para as sociedades humanas, e que causa tudo isso que a gente está vivendo aí, lamentavelmente. Né? E é isso que faz a gente estar aqui hoje no ambiente virtual, e não tá todo mundo lá naquele auditório bonito da UNC, né, reunindo todo mundo junto, ali fazendo um coffee break, conversando. Então, assim, as coisas estão todas interligadas. Então, é algo que a gente procura ressaltar sempre nos nossos textos e também nas contextualizações que a gente faz neles, para que as pessoas compreendam o motivo das coisas serem como são, certo? Então, depois a gente fala de impactos sociais, né, que compõem essa crise civilizacional, falando um pouco sobre a justiça ambiental, porque aí tem uma outra questão, né? Todo mundo fala, tá todo mundo no mesmo barco. Não, a gente não está no mesmo barco. A gente está na mesma tempestade, e uns estão em navios, outros estão em canoas, outros estão em barquinhos a remo, outros barco a vela, nós estamos em barcos diferentes. Porque dependendo da casta social, né, vamos colocar assim, das pessoas, das sociedades, os efeitos vão ser sentidos de forma muito mais gravosa, certo? Então, isso tudo está dentro dessa crise civilizacional que a gente precisa considerar. Então, a questão da desigualdade social, da desigualdade dos impactos sofridos é algo também que nós abordamos no nosso primeiro texto, e falamos também sobre as causas da crise ambiental, de uma forma didática, né? Só lembrando, tá, que eu não falei de pandemia, só puxei o... Na época não tinha pandemia, né? só puxei o gancho para a gente entender o que está lá no texto, mas a gente nem sonhava de estar vivendo isso que a gente está vivendo agora, né? Então, essas causas da crise ambiental, mesmo num contexto antes dessa pandemia, nós falamos, né, sobre a sociedade industrial, de como ela trouxe, sim, benefícios para a humanidade, da técnica, né, como diz o professor Bonetti, mas que, ao mesmo tempo, trouxe grandes problemas, e que a gente precisa lidar com eles, né? Não dá para fechar os olhos, né, e dizer, né, teve um professor numa das minhas bancas que disse assim, mas todo mundo está aqui hoje assistindo a sua banca, né, a gente veio de avião e tudo, porque tem a modernidade, se não for puxar um pouco para esse lado, mas não é isso que a gente está falando, a gente não está negando os benefícios da modernidade, a gente está falando de consequências, a gente não pode fechar os olhos para elas e fingir que não existe porque ela traz coisas boas, não é assim. Então, a gente se aperfeiçoa enquanto sociedade quando nós reconhecemos os problemas que existem, tá? E aí a gente precisa buscar aí trabalhar.
Então, a gente fala também sobre a questão das discussões regulatórias, né, no campo internacional, como a questão ambiental em si, ela teve uma grande influência dessa discussão internacional, né, então, nas convenções de Nações Unidas, tudo isso, falar, existe um problema ambiental e a gente precisa fazer alguma coisa para resolver. E aí você pega desde a primeira, né, da mais importante, que é a de Estocolmo, lá em 72, até as últimas agora, assim, parece eu até comentei isso na última live, né, parece que a gente vai se repetindo nos discursos. Existe o problema ambiental, assim, 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 nós estamos degradando os recursos, existe o problema da poluição atmosférica, e a gente precisa fazer alguma coisa. Aí, a diferença de um tratado para o outro são as soluções que vão aparecendo, né? Aí, não, vamos fazer agora desenvolvimento sustentável, não, vamos fazer agora economia verde, vamos fazer agora... E no fim das contas, as coisas continuam piorando e a gente não... Mas isso é tema para outra live, tá? É algo que eu abordei na minha tese de doutorado, mas isso dá muito pano para manga ainda para discussão. A inefetividade desses tratados, infelizmente. A gente fala e parece que não sai do lugar, né? Mas, enfim, só para dar um panorama do primeiro artigo. No segundo artigo, esse daí eu acabei fazendo sozinha, mas a ideia era falar um pouco sobre a questão socioambiental das redes globais à América Latina, então fazendo um foco para os nossos problemas na América Latina, certo? Então falamos, né, sobre o que era a questão socioambiental, que a questão do meio ambiente ela não pode ser tratada de forma separada da sociedade, que a gente precisa pensar sempre essas duas coisas juntas. Falo da concepção de questão socioambiental até do professor Zé da Veiga, que ele compara com o martelo, né? O martelo ele é composto de duas partes, um cabo e a cabeça do martelo. Se você separa essas partes, não serve para nada, né? Não tem o que fazer com aquilo. E a questão socioambiental é a mesma coisa. Então, a gente precisa pensar isso de forma conjunta. Daí, falo também dos efeitos globais da crise, né, para contextualizar depois nos efeitos locais, que eu acredito que, por mais que nos discursos a gente fique, o aquecimento global, falando assim de forma muito genérica dos problemas ambientais, os piores e as questões mais importantes são os problemas locais, né, porque é esses que vão ser sentidos de forma mais veemente pelas sociedades humanas, então a gente precisa olhar para eles com mais carinho. Então falamos nesse segundo texto sobre os efeitos globais, os efeitos locais, e sobre o fenômeno também da mercantilização da natureza e da sua vinculação ao nosso modelo econômico, que é o modelo capitalista de produção e de consumo, né? Tudo isso para dizer que esse cenário de crise socioambiental, ele é resultado dessa postura de mercantilizar a natureza, né? Então, o que a gente faz com a natureza hoje em dia? A gente transformou a natureza em mercadoria. Então, eu sempre brinco com os meus alunos, né? Na época que eu estudei direito, e a gente estudava lá o Código Civil, qual que era uma das primeiras lições, né? O que a gente pode e o que a gente não pode colocar como objeto de contrato. E aí aparecia, né, a pessoa dizendo, não, o ar, por exemplo, ele não pode ser objeto de contrato, você não pode vender ar. A gente pode continuar com essa mesma afirmação hoje em dia, na medida que nós temos aí a negociação de poluição atmosférica, por exemplo, o que eu posso poluir, o que eu não posso poluir, você está negociando o ar, a qualidade do ar. Então, assim, as coisas vão mudando muito rápido, e a gente vai mercantilizando cada vez mais os elementos da natureza, né? Então, se vocês, um livro que eu recomendo para todo mundo que quer entender a questão socioambiental, né? A Grande Transformação, As Origens do Nosso Tempo, Cal Polanyi, é o livro para entender isso. E ele explica a primeira mercantilização da natureza que se observa, que é a mercantilização da terra e da mão de obra, né? Das pessoas. Então, os trabalhadores, as pessoas, elas deixam de ser pessoas e viram mão de obra. A natureza deixa de ser natureza e vira terra, que vai ser vendida por um preço, né? Não vai mais ter um livre acesso. E aí, a partir disso, a gente vê, né? Pegar as coisas, transformar em natureza. O conceito de mercadoria, né, pelo menos no marxismo, ele exige o trabalho humano. Então, se você não tem o trabalho humano daquilo, não é uma mercadoria, não dá para virar uma mercadoria.
Mas está mudando, porque a gente pega a natureza e faz serviços ambientais e vende esses serviços ambientais, uma coisa que não é um trabalho nosso, é um trabalho da natureza. Então, assim, é uma loucura o que a gente está vivendo, né? As coisas estão mudando muito rápido. Então, nós falamos um pouco acerca disso no capítulo, né, desse processo de mercantilização da natureza e, finalmente, como ele aparece na América Latina. Então, como é que nós lidamos com isso na América Latina? Desde a colonização, nós estamos sendo explorados, né, por um modelo econômico. Então, primeiramente, nós éramos ali o saco sem fundo de recurso natural, então, quanto, né, de recurso foi enviado para a Europa na época da colonização. E depois, esse mesmo processo, ele continua através de modelos de exploração que são baseados numa colonialidade, né, nessa herança de sempre retirar as riquezas e levar embora. Então, eu falo também, dou alguns exemplos específicos de questões socioambientais na América Latina que envolvem uma exploração predatória da natureza, exemplos bastante emblemáticos do México, do Chile, aqui no Brasil mesmo. Então, quem puder e tiver interesse, o nosso capítulo aborda essas questões. E aí, finalmente, falamos sobre os contrassensos, né, da euforia e inocuidade. Então, a gente fala e levanta as questões e, no fim das contas, parece que as coisas não andam. E agora, pior ainda, né, com esse discurso contra o meio ambiente, né, não, tá tudo bem, aí o meio ambiente, o Brasil é o país que mais preserva, e aquele discursão minimizando a questão. Então, não obstante a gente não ter conseguido fazer nada de muito efetivo ao longo desse tempo todo, ainda vem um discurso forte atualmente no Brasil, de dizer que não é grave assim, que a gente não precisa dar essa atenção toda, que é um absurdo, que é uma energia que não precisa, que está tudo certo, que a gente tem que explorar mesmo, né? Então, assim, é algo que dá meio que um desespero, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa continuar fazendo esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, que é um trabalho de formiguinha, né? De levar informação para as pessoas e dizer, não é assim, existe uma crise. Ah, mas tem um professor da USP, não sei de onde, que está dizendo que isso tudo... Sim, tem, mas quantos milhões de outros estão aí para corroborar o que é a realidade científica atual, que é a existência dessa crise socioambiental. Então, eu queria... já marquei aqui, eu já vi que já acabou meu tempo. Queria falar mais, queria falar da questão do Pantanal também, né, da questão da Amazônia, dos problemas que nós estamos vendo atualmente, mas todos vocês, como pessoas estudiosos que estão vendo o que está acontecendo, e esses fenômenos são, sim, reflexo dessa nossa racionalidade moderna que a gente não quer largar, dessa nossa objetificação excessiva da natureza que a gente não quer largar, mas que a gente precisa largar, né? Então, deixo para vocês essa reflexão, né? Sempre costumo dizer ao final das minhas falas, não é para ninguém ficar deprimido, né? Mas é para ficar consciente. Então, quando a gente tem consciência, a gente consegue viver de forma diferente e passar esse conhecimento diferente para outras pessoas também. Tá certo? Mais uma vez agradeço a oportunidade, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, professora Daniele, pela sua bela apresentação, chamando a atenção de um aspecto aqui que particularmente, para mim, sempre me toca, que estamos vivendo uma crise não apenas ambiental, mas é uma crise civilizatória, né? De uma crise da sociedade humana consigo mesmo, né? Nós agradecemos aqui a presença de muitos mestrandos, professores, mas agradeço também, e até porque a professora Daniele é da área do direito e ela discute com propriedade, com profundidade as questões ambientais. Agradeço aqui o coordenador do curso de Direito de Concórdia, professor Jandir Schmidt, tá, que nos acompanha. Muito obrigado pela participação. Tá? E, desde já, a partir de agora, a gente abre um espaço para eventuais perguntas, questionamentos, manifestações que os participantes queiram fazer diretamente para os convidados ou também tecer algum comentário. Portanto, é um espaço aberto para manifestações. Muito obrigado e fique à vontade.
Bom, um bom dia a todos. Inicialmente, eu quero cumprimentar o professor Jairo, que faz a mediação dessa mesa e desse debate importante sobre estratégica e fundamental, natureza e desenvolvimento, questões para uma sociedade sustentável. Quero cumprimentar o professor Bruce Gilbert, bem como o professor Lindomar Bonetti e a professora Daniele Mamed. Um prazer em revê-la e participar aqui desse encontro com vocês, né? Bom, primeiro quero parabenizar também pela fala, pelos belos argumentos colocados em jogo. Aprendemos muito aqui amanhã até o presente momento. E talvez a questão que eu gostaria de colocar aqui para ouvi-los é como é que vocês analisam, né, o atual quadro que nós estamos vivendo, em termos globais, mas também em termos nacionais, diante de um certo, digamos assim, retrocesso, se nós compararmos isso com a segunda metade do século XX, o avanço na legislação, né, o avanço nos direitos humanos, nas questões ambientais, mas que nessas primeiras décadas do século XXI, e sobretudo a partir de 2010, então, talvez em diante, de forma mais intensa, a gente tenha acompanhado esse movimento global de um avanço de uma extrema-direita, se é que se pode dessa forma, e usar essa categoria, que me parece que, ao invés de aprofundar o diálogo global, fortalecer as instituições de regulação globais, faz um movimento em direção a uma espécie de nacionalismo, né? E uma espécie de nacionalismo eivado de características xenófobas, racistas, recuperando coisas que, de certa forma, me parece que na primeira metade do século XX estiveram muito presentes nos traumas que nós vivemos no início do século XX. Como é que a gente situa e como é que a gente compreende esses movimentos em plena abertura de um século XXI, dessas tensões, e como é que isso se incide sobre as questões ambientais, né? E, sobretudo, aqui no contexto brasileiro, no contexto do atual governo em curso, né? Como é que a gente pode interpretar isso que parece ser um retrocesso, inclusive civilizatório? Obrigado. Então, um espaço aberto para os nossos convidados que gostariam de se manifestar. Fiquem à vontade. Posso dizer algo para começar brevemente? Não vou falar da situação no Brasil, dado que sou estrangeiro e tem muito brasileiro aqui que pode comentar sobre isso muito melhor que eu. Mas, do meu ponto de vista, esse desenvolvimento da direita extrema é um sistema de contra-ataque contra um progresso no mundo de civilização que vivemos depois das revoluções no século XVIII, em qual, aos poucos, estávamos tentando construir uma civilização mais humana que respeita também a natureza. E quando a direita, e sobretudo os capitalistas mais fortes e ricos, destacaram que estavam perdendo nessa luta, eles se organizam para lutar para os interesses deles, algo que Marx falaria que seria algo óbvio, que deveríamos esperar, que eles não vão perder sem uma luta. Então, essa contra-ataque começou na década de 80, sobretudo, e estava ganhando para
para estas últimas décadas. Mas já temos a experiência de organizar para criar a democracia, por exemplo, no primeiro lugar, né? Isso foi muito mais difícil criar a democracia no primeiro lugar que defendê-la agora. Então, desse ponto de vista histórico, temos um grande desafio, mas temos também já a experiência em todos os nossos países de ter estabelecido instituições que são a base de uma democracia que pode ser cada vez mais ampla. Então, vou colocar isso pelo menos como uma nota de esperança. Perfeito, professor Bruce. Muito obrigado pelas suas considerações. Professor Lindomar, gostaria de fazer algum comentário? Sim. É muito complexo, né? Muito complexo isso. O que está se passando hoje é muito complexo, não é assim para como responder essa questão, né, que o professor Sandro coloca, né? Mas eu imagino assim, resumidamente, você pode dizer que nós temos no mundo hoje duas forças que às vezes se conjugam, mas que se opõem, que é o de um lado, quer dizer, é o jogo das ações capitalista mundial, que cada vez mais querem ganhar terreno, né, querem ganhar terreno do ponto de vista da produção e também do ponto de vista do consumo, que então para esse contingente não vale a pena manter tribos de índios, por exemplo, que não consomem, que não têm um perfil capitalista, de relações capitalistas, tanto do ponto de vista do trabalho, da venda de força de trabalho, como do ponto de vista do consumo. Não interessa povos tradicionais, interessa uma lógica capitalista e a técnica e o avanço das próprias relações capitalistas. E isso, Marx sempre faz referência no Capital de que, para as relações capitalistas, o ganho do capital não tem limite, não tem a consciência do ganho do capital. Aqui chega, nós já somos ricos, eu já sou rico, pronto, não preciso mais de dinheiro, não tem essa, né? Quanto mais se tem, essa é a lógica do capitalismo, quanto mais se tem capital, mais se quer, mais se busca, né? As próprias conjugação de diferentes frentes que produzem o capital, um cobra do outro e assim vai, né? Então, é uma relação, a lógica do capitalismo é uma relação muito louca, que não tem limites, que não olha não vai verificar se isso está nos trazendo felicidade, a felicidade humana, não olha para as subjetividades, não olha para... Esse é uma força. E uma outra força que nós temos, eu acho que o próprio professor Sandro levantou e o professor Augusto também levantou, que existe um outro lado, que são as organizações sociais, são movimentos sociais, organizações não governamentais, são a expressão da sociedade civil de forma geral, de buscar, de construir as diferenças, de ver o outro lado, de buscar valorizar as próprias diferenças sociais, as diferenças culturais, as diferenças de consumo e, inclusive, as próprias diferenças de produção da sobrevivência. Por exemplo, a produção cooperativada, né? Que, inclusive, o professor Jairo tem escrito bastante nos artigos que ele tem escrito, né? A produção socializada, a socialização da máquina, né, entre diferentes agricultores, quer dizer, esse outro lado da questão. Então, nós temos
e, por outro lado, do ponto de vista das próprias políticas públicas. Diferentes concepções de políticas públicas, diferentes posições políticas de governo. Então, historicamente, da década de 80 para cá, especialmente da década de 90, nós tivemos avanços do ponto de vista dos direitos humanos em decorrência dessa segunda frente, dessa segunda força que se mobilizou no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, né? O direito da mulher, todo o movimento feminista, o movimento gay, o movimento negro, e o movimento da natureza também. Ao se ver natural, o se ver natureza, né? O olhar pela subjetividade feminina é reconhecer de que ela é natureza. A olhar para a subjetividade masculina, a mesma coisa. O olhar para a subjetividade do gay é isso, é natureza também. Essas particularidades que se tem, então, é um outro movimento de ver esse universo como complexidade, particularidade que se tem que dar atenção. Mas agora são forças que se batem. Então, eu concordo, professor Sandro, que ao dizer que é um momento, eu acho que o professor Bruce também falou, que é um momento em que essa outra força ganha terreno agora, que nós estamos chamando de extrema-direita, ou sei lá o que é, parece que é diabólica, né? Parece que não existe um nome que se possa colocar que direita é essa, né? Ou se tem noção de que projeto social se quer, parece que não tem. Então, eu concordo com Karl Marx ao dizer que não existe limites no ganho de capital, e nós estamos enfrentando esses dois lados, esses dois universos. Obrigado. Muito obrigado, professor Lindomar. Professora Daniele, alguma consideração? Sim, eu acho que os professores colocaram isso de maneira muito própria. Eu não vou dizer muito diferente do que eles já colocaram, mas tem um aspecto nessa crise, ou nesse retrocesso, porque sim, professor Sandro, é um retrocesso, né? A gente não pode negar, que é o aspecto da intolerância. A intolerância em todos os sentidos é o que tem sido pregado por esse pessoal, que é difícil nominar mesmo, né, professor Lindomar Bonetti? É difícil a gente pensar o que são, né? Porque quando a gente estuda assim, a direita ela tem um projeto, né, próprio da direita e tudo, mas é uma coisa organizada, é uma coisa estruturada, pautada num cabedal teórico que eles têm. E ok, é o que eu costumo dizer, se você, eu não sou, mas quem é direita, mas tem fundamento para isso e tem uma racionalidade, ok. Mas não tem racionalidade no que está aí. O que tem é intolerância a tudo que está fora do que eles consideram como padrão. Mas mesmo esse padrão é muito difícil da gente entender. Eu, pelo menos, não entendo, né? A questão religiosa aí pega muito, né? Pregado um cristianismo, né? Alguns falam até em cristofobia, mas assim, de verdade, eu olho para essas pessoas e eu não vejo Cristo. Eu, como cristão, não vejo Cristo. Eu acho que Jesus não ensinou, muito pelo contrário, ele sentou-se com as prostitutas, com os marginalizados, ele resgatou essas pessoas, ele tratava todos com amor, não era esse discurso de ódio que a gente vê aí hoje em dia. E com relação ao ambiente é a mesma coisa, é a intolerância contra o ambiente. Né? Não, tem que derrubar tudo mesmo, tem que transformar tudo em dinheiro mesmo. Então, assim, é solapar o outro. Qualquer um que seja diferente, que pense diferente, a ideia é eliminar,
Então, assim, é o que a gente tem de mais abominável na sociedade, é o que nos causou mais dor ao longo da história, é a intolerância. E ela está voltando com muita força e é assustador. É assustador o jeito que eles falam. Não, tem que acabar, tem que eliminar, tem que extirpar. Não são essas as palavras? É aí que começa. Por isso que o pessoal, eles ficam bravos ainda, que se chame de nazista, de fascista. Mas é isso. Você vai ler o que aconteceu, né, na Alemanha nazista. Era exatamente essa racionalidade de construir uma sociedade de bem, sendo que de bem não tem nada, é pura criminalidade, é puro falcatrua, é esquema de todo jeito. Então, assim, realmente é bastante assustador. Mas a gente, é o que eu falei, né? Não é para ninguém ficar perplexo, e muita gente está ficando doente nesse quadro. Eu mesma já fiquei muitos dias e dias e dias deprimida pensando nisso, mas se a gente assumir essa postura, é o que eles querem, né? Então, o que a gente precisa é manter a sanidade mental e passar por isso. Então, conversando com algumas pessoas, assim, com um pouco mais de idade, falando, a gente sobreviveu ao FHC, ao desmonte que foi, as universidades federais, ao desmonte que foi o Estado brasileiro naquela época, e a gente sobreviveu, mas a gente precisa ficar firme para passar por essa fase e tentar recuperar as coisas no futuro, minimamente, que for possível. Então, é um chamado ao trabalho, não um chamado a se desesperar, tá? Então, a gente não pode assumir essa postura, a gente precisa encarar, combater essa intolerância, né? Com o que a gente pode, né? Por exemplo, não rir de uma piada machista é um começo. Né? A pessoa fala, não entendi, o que você quis dizer? Né? Então, assim, tem que começar. É o que eu estava lendo um dia desse, um texto sobre isso. Tem uma intolerância que a gente tem que praticar, que é a intolerância contra a intolerância. Essa tem que ser. A gente precisa ser intolerante com a intolerância. Não tolerar de jeito nenhum. Né? E aí, passando os dias. Então, a professora Maria Luísa também pediu para comentar acerca da questão do Pantanal, e é outra coisa, gente, que vocês estão acompanhando, né? Então, colocaram a culpa aí nos índios, nas comunidades tradicionais que queimam, né? Não foi os fazendeiros para criar pasto para botar boi, né? Não foi. Foi os índios e as populações tradicionais que têm essa mania de sair queimando o Pantanal. Gente, o que está acontecendo no Pantanal, eu mesma demorei para compreender a gravidade do que está acontecendo. Eu que estudo a questão, tá? Então, foi preciso conversar com as pessoas que estão atuando ali na linha de frente para ter a dimensão, e mesmo assim a gente não tem. Então, quando nós estudamos a questão ambiental, a gente aprende a importância de um bioma, a gente aprende o porquê que ele está ali, né? A questão da Amazônia, a gente sabe que a Amazônia é um fator chave, elementar de regulação climática do continente inteiro. Né? Se sumir, desaparecer a Amazônia, o Japão não tem nada com isso, mas aqui o sul do Brasil tem, porque a desregulação das chuvas vai afetar o sul, vai afetar a Argentina, o sul da Argentina, vai afetar tudo que está da Cordilheira dos Andes para cá. Né? Então, assim, o Pantanal é um bioma importantíssimo que está ali entre a Amazônia e a Mata Atlântica, tem o Cerrado ali do lado, está tudo interconectado. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser o tamanho do estrago, da perda, porque tem gente falando em perda de 20% do bioma inteiro, tem gente falando de 50% de perda. Assim, é absurdo o tamanho. Só o município de Corumbá, que é um dos maiores e dos mais afetados, Corumbá foi o município com o maior número de focos de incêndio do Brasil, onde está boa parte do Pantanal, onde eu morei, fiquei 1 ano, passei no concurso lá, entrei na universidade para trabalhar em Corumbá. Gente, o tamanho de Corumbá é do tamanho de um país europeu, do tamanho da Lituânia. Só o município. Então, assim, ele exerce um papel ambiental muito importante. E ele vem sendo minimizado. Não, Pantanal não tem nada. Só tem mato, só tem campo. E as pessoas não sabem, não fazem questão de saber. Por quê? Porque quer aumentar pasto, né? Porque quer plantar soja, porque quer
Entendeu? Então, assim, é bastante complicado. Eu mesma estou num dilema com relação a isso. Já tinha diminuído muito o meu próprio consumo de carne, mas acho que o próximo passo é abandonar, porque você olha essas coisas, dá uma revolta, né? Porque os caras estão destruindo um bioma inteiro por causa de boi. Então, assim, é bastante complicada essa questão e a gente precisa repensar todos os nossos comportamentos, repensar o que nós podemos fazer diante disso tudo. Mas é um cenário, professor, é um cenário de retrocesso, sim, sem dúvida, e que eu espero que a gente sobreviva a ele e consiga fazer o que a gente está fazendo aqui, passar a informação para que as pessoas saibam que não é assim, né? Porque rola um simplismo também nessa galera. Ah, não é assim, índio é vagabundo, não precisa deles, não. Infelizmente. Mas a gente vai passar por essa. Muito obrigado, professora Daniele e professor Sandro, pelo questionamento e pela colocação, né? Professora Edna, gostaria de se manifestar. Por gentileza, muito obrigado, Edna, pela participação. Fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer imensamente aos professores, pesquisadores, professor Jairo, professor Sandro, por essa oportunidade. E a minha fala, o meu questionamento com relação ao tema da sustentabilidade, eu vejo assim, essa questão da natureza, a gente costumou, ou a gente temos um histórico, que poderíamos falar de quem são os donos do mundo, né? A gente poderia separar essa questão da natureza do homem, e o homem que se coloca, como o professor já abordou, como dono do mundo, né? Frente à natureza, né? E aí há essa segregação, essa separação do homem da natureza, né? E isso tem uma data muito importante, específica, que é a partir da modernidade, a partir já das grandes navegações, né? Tem uma cor, é a branca, tem uma religião, que é a católica, tem um dono, que é o capta, né? Que é o capital, que pensa e que se intitula dono de tudo, né? E aí uma visão sobre a natureza, né? Tem uma visão sobre a natureza, como foi vista a natureza. E, consequentemente, essa visão é sobre a relação que se estabelece do homem com a natureza, e é uma relação de dominação e de dominado, né? A natureza é a dominada. Até aí, muito óbvio, né? Comum para todos nós. E aí, essa relação com o direito que a professora Daniela aborda, né? Essa questão do direito, a gente não vê, ou a nossa construção histórica civilizatória não viu a natureza como um sujeito, mas como um objeto, né? Enquanto objeto, ele é dominado, ele é utilizado para determinados fins, e não se coloca em si a natureza como algo com vida, com algo, com uma relação, para além de oferecer algo para nós, para além de se sujeitar, né, a nós, seres humanos. E aí, me parece que a gente pode identificar dois movimentos, né, que tentam pensar na contramão dessa relação de dominação. Um dos movimentos que eu identifico é esse, por exemplo, o que estamos fazendo nesta manhã, né? O que fazem vocês quando escrevem e organizam essa brilhante obra, né? O livro que a gente trata hoje. É um movimento organizado, é um movimento pensado, é um movimento racional, mas é um movimento racional no sentido de saber que há o subjetivo, que há a emoção, que há o desejo, que o prazer estão intrínsecos na relação que a gente constrói com nós mesmos e com a natureza. E isso é uma outra visão da natureza, que difere do tempo natureza e do tempo máquina, né? Então, esse é um movimento. E esse movimento não é novo, esse movimento vem dos acordos, vem ao encontro do que legalmente já se faz, de forma, inclusive com políticas públicas e de Estado, os tratados, os acordos, e
também sobre essa relação de ineficiência desses tratados, mas, enfim, são movimentos organizados que tentam conscientizar sobre essa outra visão do homem para a natureza. E eu também consigo identificar, posso estar equivocado, um outro movimento que eu chamaria de movimento consequência. E esse movimento é consequência porque ele não é controlado, é um movimento de resposta natural, literalmente natural, da natureza, que são, né, que é o aquecimento global, que são os vírus, que são as doenças, que são essas consequências dessa nossa relação exploratória e triste com a natureza. E talvez a mais triste dessas consequências seja a fome, né? Quando a gente fala de boi, esse boi não é para alimentar todos os pratos. Essa talvez seja a relação mais dolorida, né? E aí, nesse aspecto, o meu questionamento, que pode estar direcionado a vocês, professores, enfim, pesquisadores, mas é um jogo de força, né? É um jogo de força de quem quer manter ainda esse modo operandi de dominação da natureza, e aí, assim, num sentido mais cético e pessimista, vocês acreditam que aquilo que a gente identifica como um movimento organizado que pensa essa relação com a natureza, nós conseguiremos a médio ou a longo prazo dar conta de conscientizar, ou talvez, de uma maneira mais pessimista, será necessário uma consequência da própria natureza e que vai pôr por terra essa forma de dominação, talvez com uma dizimação ou com alguma consequência muito mais séria para todos nós, seres humanos. Muito obrigada. Professora Edna, muito obrigado pela sua apresentação elucidativa, muito interessante, tá? Parabéns e muito obrigado. Obrigada mesmo. Você faz uma pergunta e aí, em caráter, eu acho um pouco mais, de forma rápida, né? Eu acho que os três palestrantes poderiam responder de forma rápida, ou alguém dos três também, né? Posso comentar um pouquinho? Pode. Edna, eu gosto de pensar, não, né? Me preocupa, mas eu penso que a Terra está ativando o sistema imunológico dela. Na verdade, os vírus somos nós, né? Eu sempre penso sobre esse viés, porque é impossível, é uma coisa até bíblica, a lei da semeadura, né? A lei da semeadura, a gente colhe o que a gente planta. Então, infelizmente, é algo que não dá para a gente não colher. E, de verdade, eu procuro ser otimista e procuro pensar que a gente vai ser racional e sair, tentar achar uma forma de nos relacionar com o ambiente que não redunde na destruição. Mas a gente tem que estar preparado para o pior cenário, que ninguém tem condição de dizer como é, quando vai ser, ou quando que pode acontecer algo, como você comenta, que sei lá, que dizime mesmo as pessoas, sabe? A gente não... Eu preciso ter esperança. Então, eu quero ter esperança de que esse trabalho de formiguinha que a gente faz, né, de fazer as pessoas pensarem, e por isso que eu escolhi a docência e me identifico com a docência, porque ela tem essa capacidade de transmitir o conhecimento e fazer as pessoas pensarem por si próprias. Eu prefiro ter essa esperança de que um dia o trabalho de formiguinha vai surtir efeito, mas eu não tenho esperança de que a gente vai evitar problemas ambientais sérios. Eu posso... A gente está tendo, inclusive, né? Então a gente precisa aprender na verdade, conscientizar as pessoas para agir diferente, para evitar, e também nos preparar e fomentar uma ciência, fomentar, né, o conhecimento, para que a gente possa aprender a lidar com esses problemas que vão vir. Então, por isso que esse movimento, né,
A gente fala que existe um movimento anti-meio ambiente, existe também um movimento anti-ciência, que precisa ser combatido, porque é ele que vai salvar todo mundo, no fim das contas. Salvar todo mundo, sim, né? Vai nos ajudar, nos dar caminhos para enfrentar esses problemas. Então, assim, a gente precisa espalhar, dizer, cara, não dá para ser anti-ciência. Ser anti-ciência é ser anti-vida, é ser anti-tudo. Penso assim. Eu gostaria então, em relação à pergunta formulada pela Edna, né? Me parece que quando o professor Bruce foi responder a primeira questão, ele começou falando assim que esse retrocesso que nós temos hoje se constitui também de uma reação de um avanço que nós tivemos, né, sobretudo a partir da década de 80, em relação à natureza, em relação à preservação ambiental e os próprios direitos humanos, né? Então, eu acho que por aí eu gostaria de responder, ou, aliás, considerar a questão levantada pela Edna. Assim, a minha esperança, eu tenho esperança, sim, que nós vamos sair dessa, porque eu acredito que toda força existe a contra-força, né? Então, se houve uma contraposição da força da busca de uma melhoria social dos direitos humanos e da própria preservação ambiental desde a década de 80, e que agora é peitada, né, por uma outra força que vem aí, me parece que isso vai nos trazer reação, vai trazer reação a esse movimento que nós estamos fazendo, que inclusive com iniciativas como essa aqui, como a Daniele falou, né? Eu acho que as forças, elas não se destroem completamente. Nós estamos, como eu falei antes, nós estamos numa perspectiva de forças que se opõem. Mas essas forças que se opõem, elas são em períodos históricos. E nós estamos nos organizando agora, porque eu acho que nós estamos nos reorganizando, porque em decorrência de um período histórico, de um avanço, né, na preservação dos direitos humanos e ambiental, nós cochilamos, nós dormimos um pouco, mas agora me parece que a coisa ressurge, está ressurgindo. E a minha esperança é que a gente vai se reorganizar e vamos sair dessa. Sim. Obrigado, Bonetti. Bruce? Algo rapidinho que está em continuidade do que Dani e Lindomar falou, que tenho muito fé no ser humano. No nosso lado, em termos gerais, temos 99% da população humana, né, que é, de um jeito ou outro, explorado por 1% da natureza. Então, aos poucos, o ser humano, pragmaticamente, tenta criar um mundo melhor para viver. Minha preocupação é que esse progresso de consciência no 99% do ser humano vai se desenvolver lenta demais para salvar algumas coisas extremamente importantes. Cada dia perdemos espécies de animais e plantas. Cada dia a poluição no mundo é ainda pior. Então, para mim, a crise é entre o espírito progressista do ser humano e a crise ambiental e social que vivemos. E a dialética entre esses dois lados, sou otimista em nós, em termos, no longo prazo, mas a questão é, agora, em questão de tempo, né? A natureza não vai durar para sempre se tratamos
ela desse jeito. Perfeito, professor Bruce. Muito obrigado. E obrigado a todos pelas manifestações, e especialmente aqui os nossos convidados, o professor Lindomar, o professor Bruce e a professora Daniela, pelos retornos ao questionamento da professora Edna, né? Bom, levando em consideração o horário, eu agora convidaria o professor Sandro para fazer uma breve fala sobre o evento da semana que vem, antes do meu encerramento. Pode ser? Sandro, tenha bondade. Perfeito, professor Jairo. Eu aproveito para agradecer o posicionamento do professor Bruce, do professor Lindomar e da professora Daniela em relação ao questionamento que fiz anteriormente. Um belo debate, e sempre é importante quando o debate é público e ele se mantém no âmbito público, preservando os bens que são comuns à vida como um todo. No próximo sábado, nós teremos um encontro, uma live lá, com o professor Brian Daniel Tashiwa, da Universidade Licungo, do norte de Moçambique, do estado de Moçambique. O professor Brian, ele é doutorando em Ciências Humanas, em Ciências da Educação, da Universidade do Minho, em Portugal. Né? E o professor Brian estará colocando em debate, então, aqui no Cegueira e Solidariedade, com todos aqueles que estiverem interessados em participar dessa live, as questões vinculadas à educação e à pandemia. O tema da fala do professor Brian assim se apresenta: nuances acadêmicos em período de Covid-19. O papel docente e do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Então, esse é o cardápio do próximo sábado, no Cegueira e Solidariedade, aberto a todos, debate público sobre educação em tempos de pandemia. Obrigado e devolvo a palavra para o professor Jairo. Ok, professor Sandro, muito obrigado. Mais uma vez, eu apresento aqui a obra, dizer que ela está disponível na editora Liberars, em São Paulo, e ainda eu tenho alguns exemplares que eu posso disponibilizar, ainda, com certo limite. Então, os primeiros que solicitarem poderão ter acesso a esse livro, tá certo? Nós aproveitamos para agradecer imensamente a participação do nosso tradicional grupo espontâneo, independente, autônomo, de boa vontade, para pensar, discutir, propor, analisar, interpretar os grandes temas que envolvem a sociedade humana. Muito obrigado a este maravilhoso grupo. Agradecemos especialmente, não vamos pagar, isto já foi falado, mas o agradecimento, a gratidão do professor Gilbert Bruce, certo? Falando do Canadá para nós, do professor Lindomar Bonetti, da professora Daniele, da mesma forma o professor Sandro, que é um dos organizadores. Agradecemos professores, mestrandos, comunidade em geral que participou conosco. É uma gratidão muito grande. Muito obrigado. Foi uma satisfação muito grande interagir com vocês aqui. Eu ainda tenho a dizer aqui, por exemplo, professor Nizam Pereira, ele que eu assisti muitas vezes pela TV Paraná, está presente aqui conosco. É uma honra muito grande. Professora Maria Luísa, professores do programa, professor Daniel, professor Sérgio, professores todos aqui, né? Mestrandos, egressos, Cris, enfim, aqui eu corro o risco sempre de deixar alguém fora, evidentemente. Sintam-se todos nomeados. E nós agradecemos. Semana que vem temos mais um encontro a partir das 10 horas. Professor Santos, deixei alguma coisa fora? Por favor, me corrija. Perfeitamente, professor Jairo. O agradecimento aos palestrantes, mais uma vez reforçando essa gratuidade. O mundo precisa de gratuidade. Acho que a última encíclica do Papa Francisco aponta nessa direção, para a direção da solidariedade, da gratuidade.
um dos caminhos para que a gente possa enfrentar essas contradições, paradoxos, muito bem situados aqui pelos nossos palestrantes, pelos debatedores, e, novamente, parabenizar a todos que acompanharam essa live até o presente momento, porque se trata de debate público, né, talvez o único caminho possível para que a gente possa avançar nessa direção. Devolvo a palavra. Muito obrigado, professor Sandro. E a gravação do programa de hoje está no YouTube, né, no canal Cegueira e Solidariedade. Mais uma vez, muito obrigado. Qualquer situação, escrevam ou liguem, certo? Uma salva de palmas. Professor Jairo, eu posso fazer um último comentário final? Tenha bondade, Krishna. Bom, eu apenas queria fazer uma consideração rapidamente. Eu li o livro, é uma reflexão intensa, profunda, do quanto nós, seres humanos, temos essa capacidade de externalizar os nossos pensamentos por meio da redação, da linguagem, e parabenizar especialmente o professor Bruce, porque eu estava curiosa, li o seu texto e a sua verbalização foi excelente, parabéns pela exposição na língua portuguesa. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer não só o Cegueira e Solidariedade, mas os autores, os organizadores, porque para nós é um privilégio imenso fazer parte desse time e da construção das reflexões que norteiam esse livro. Parabéns a todos. Eu recomendo porque eu li e, de fato, é de excelente profundidade teórica e construtiva para que a gente consiga repensar essas questões inerentes ao meio ambiente, à natureza e desenvolvimento. Obrigada a todos. Muito obrigado, Krishna, mas eu ainda deixo a palavrinha aberta. Se alguém quiser se manifestar, tenha bondade. Eu gostaria apenas de parabenizar a organização deste evento. Foi um belo evento de a gente se sentir à vontade, digamos assim, para discutir nessa questão. E muito obrigado pelo convite, e eu conto, assim, com vocês nessa discussão, né, de me inserir nesse debate cada vez mais. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Bonetti. Bruce, tenha bondade. Também, muito obrigado. Tenho muita saudade de todos vocês e do Brasil. É muito difícil estar longe de vocês, mas graças a Deus que podemos se encontrar desse jeito. Eu estou muito feliz que esse livro está publicado. E também eu sei que isso é somente um passo, né? Que esse projeto vai continuar e se desenvolver, e estou muito feliz e honrado estar parte desse processo. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Bruce, só para dar os seus exemplares estão guardados comigo, viu? Na primeira oportunidade nós vamos ver, a gente está pensando ainda se envia, claro, se a gente espera, o que a gente faz, mas estão lá, estão guardadinhos. Sim, sim. Eu gostaria de agradecer também. Eu estou com a passagem comprada. Obrigada. Estou com a passagem comprada para Quebec. Ah! Não fui ainda por causa daqueles... Eu levo o livro para o professor Bruce. Ah, que bom! Está indo mais? Você está indo para Canadá? Sim, para Quebec. Ah, quando? Bom, era para ter ido já, né? Mas não era serviço, é um compromisso familiar, o batizado de um netinho meu lá. E já era para ter ido, e provavelmente, assim que for possível, né? A gente vai remarcar o evento. Ah, então está resolvido. O professor Bonetti leva os livros do professor Bruce. Gente, muito obrigada. Para mim foi um prazer novamente. É sempre uma honra estar com vocês, né? Ver queridos, até amigos aí que viraram amigos, né? Como a Camila, que está aí assistindo. Que bom ver vocês. Que bom que a gente pode... Muito obrigada pela presença de todas e de todos. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Fique à vontade. Então, considerando o tempo, né, eu convido a todos para uma salva de palma virtual, mas com uma validade pelo nosso encontro, tá bom? E aí, enquanto isso, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Um abraço. Obrigada. Obrigado.
Vamos que vamos. Um abraço grande. Obrigado por tudo. Tchau, tchau, Abraço gente. a todo mundo.